E a gente segue firme aí. Então, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 1 a 8, a restauração do sexo. Como Deus, por meio do Evangelho, está reconstruindo os nossos desejos, nossos amores, para que eles façam a vida florescer e para que Deus seja honrado novamente através das nossas vidas. Amém, gente? Eu estou empolgado, tá bom, gente? Tomei um cafezinho, bajo, tá joia? Estou firme aqui, vocês vêm comigo, tá bom? Olha o texto da palavra de Deus, 1 Tessalonicenses 4. Finalmente, irmãos, são palavras do apóstolo Paulo. Pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus, que assim como aprenderam de nós a maneira como deve viver, agradar a Deus, e efetivamente estão fazendo, que vocês continuem progredindo cada vez mais. Porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus. Pois a vontade de Deus é esta, a santificação de vocês, que vocês se abstenham da imoralidade sexual. E que cada um de vocês saiba controlar o próprio corpo em santificação e honra. Não com desejos imorais, como gentios que não conhecem a Deus. E que nessa matéria ninguém ofenda e nem defraude o seu irmão, porque contra todas estas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é o vingador. Pois Deus não nos chamou para a impureza, meus irmãos, e sim para a santificação. Portanto, quem rejeita essas coisas, não rejeita uma pessoa, mas rejeita o próprio Deus, que também dá o seu Espírito Santo a vocês. Restauração da sexualidade. Deixa eu começar com essas palavras, preste atenção. A incomum união de amor que por tanto tempo existiu entre nós tem sido de tal natureza que creio ser espiritual e, portanto, continuará para todo o sempre. A incomum não é fácil de achar. União de amor que por tanto tempo existiu entre nós tem sido de uma natureza, creio, tão espiritual, tão divina, e que, portanto, acredito que vai passar para além dessa existência. Vai durar para todo sempre. Essas foram as últimas palavras de Jonathan Edwards para sua amada esposa, Sarah Edwards. No século XVIII, quando a varíola estava varrendo a Europa e as colônias americanas, as colônias inglesas na América, aonde famílias estavam enterrando seus parentes, dizimando a população, pais enterrando seus filhos, filhos enterrando seus pais, maridos suas esposas, esposas seus maridos. Edwards se voluntaria para um grupo de cientistas para tentar encontrar uma vacina, uma cura, para que pudesse ser uma bênção e aplacar o vírus. Sarah Edwards, junto com alguns dos seus filhos, tem que fugir da colônia inglesa para se afastar e se isolar a fim de não ser contaminada. E nesse contexto, Edwards adoece e está pronto para morrer. Ele sabe que vai partir. Então ele escreve uma carta, uma última carta, para sua amada esposa. E nessa carta, ele fala isso. A incomum união de amor que temos experimentado durante esses longos anos, creio eu, é de uma natureza tão espiritual, tão profunda, tão divina, que ainda que a morte me leve, eu sei que um dia estaremos frente a frente, e que o que nós vivemos passará dessa existência e durará para todo sempre. São palavras fortes, sim ou não, gente? A pergunta que fica diante dessas palavras é: será que é possível experimentar coisas como essa? Diante de um mundo quebrado, diante de tantos adultérios, divórcios,
famílias rachadas, abusos, indiferença, descaso. Será que ainda é possível experimentar um amor, uma alegria, uma comunhão, uma união de amor entre um homem e uma mulher de tal natureza que não seja dessa terra, dessa vida? Deixa eu perguntar para você que é casado. Você pode dizer isso sobre o seu relacionamento? Deixa eu falar para você que é solteiro, você que é jovem, o que você procura quando você procura alguém? Deixa eu falar para todos nós. O que você ama quando você está amando de fato? É sobre isso que Paulo está falando aos Tessalonicenses. Paulo escreve essa carta para orientar uma jovem comunidade, uma jovem igreja que é acabado de nascer na antiga Roma imperial. A história de como a igreja de Tessalônica surgiu está lá no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, do verso 1 ao 9. Depois você pode ler em casa. Essa cidade chamada Tessalônica foi uma cidade fundada por Felipe, o imperador da Macedônia, pai de Alexandre o Grande, que havia fundado essa cidade para homenagear uma das suas filhas, chamada Tessália. Era uma cidade importante, uma cidade portuária, litorânea, do estilo de Florianópolis, de pessoas bem instruídas, com muita riqueza, mas que viviam debaixo dos valores do paganismo do mundo antigo, da idolatria do panteão greco-romano, e que vivia moldado pela mentalidade e as práticas disseminadas pelas campanhas imperiais do governo de Roma. Uma cidade de gente muito bem formada, mas muito imoral e pervertida. A Bíblia diz que quando Paulo chega nessa cidade, algo sobrenatural acontece. O Espírito Santo abençoa a pregação do apóstolo Paulo de tal maneira que muitos judeus passam a acreditar que aquele carpinteiro de Nazaré, chamado Jesus, era de fato o Messias de Israel. Diz o texto que ainda muitos gregos, uma multidão de gregos piedosos, que passaram a acreditar que Jesus é o Salvador e não o imperador romano, e não o panteão grego, abandonam as suas idolatrias, seus estilos de vida, suas crenças, suas esperanças, e passam a ter agora em Jesus o Senhor de suas vidas. O texto dos Atos dos Apóstolos ainda diz que muitas mulheres importantes da elite cultural de Tessalônica também se convertem e ali surge uma igreja. O que acontece é que por causa da perseguição de judeus e gregos que querem matar o apóstolo Paulo, ele tem que fugir. Ele fica com o coração angustiado, porque aqueles recém-convertidos precisam de ajuda. Aqueles recém-convertidos precisam continuar a entender o que significa agora abandonar antigos valores, antigos hábitos, antigas mentalidades e continuar progredindo, crescendo no entendimento do que significa servir a Cristo e ser discípulo de Jesus de verdade numa cultura pervertida. Nesse sentido, Paulo então envia um dos seus fiéis escudeiros chamado Timóteo. E Timóteo passa um tempo com eles em Tessalônica e volta trazendo boas notícias. E ele fala assim: Paulo, que coisa maravilhosa. O povo lá se converteu de verdade. O povo está firme em Jesus. Não foi mero entusiasmo no culto de choradeira. Não foi apenas um retiro espiritual de carnaval, de final de semana. Eles estão firmes em Jesus. Eles creem de fato. Eles estão de verdade vivendo e aprendendo a honrar a Deus com suas vidas. E é nesse sentido que Paulo escreve 2 cartas agora, como uma maneira de continuar o seu pastorado àquela igreja recém-começada, a continuar discipulando eles. E Paulo, de maneira muito objetiva, tem apenas algumas palavras. E é nessa carta que Paulo precisa atacar alguns temas para continuar ajudando aquela igreja. Ele mesmo diz na carta que ele tentou voltar para visitar os irmãos e irmãs de Tessalônica, mas foi impedido por Satanás. Nota de rodapé: se o pastor não consegue te visitar, é culpa do diabo. Você pode acreditar nisso, tá bom? Volta comigo. E é nesse sentido que Paulo escreve a primeira carta aos Tessalonicenses. De maneira muito interessante, de tudo que Paulo poderia dizer para aquela igreja, de crentes verdadeiros,
de crentes genuínos, gente que não estava brincando de religião, brincando com a vida. Paulo vai dar uma orientação muito clara para eles acerca da sexualidade deles. E o que Paulo vai dizer é o seguinte: meus irmãos, Deus está fazendo uma obra linda em vocês. Deus está fazendo uma obra maravilhosa em vocês. Portanto, abandonem a antiga maneira de vocês enxergar o sexo e praticar o sexo. Tem uma nova forma de viver. Tem uma nova forma de enxergar vocês, as pessoas ao redor de vocês. Creiam que Deus não quer mais que vocês usem de desejos egocêntricos, pervertidos, mas que vocês usem do amor em santificação e honra para a glória de Deus. Que coisa bonita, não é mesmo? E adiante disso, que se a gente pudesse resumir esse sermão, seria o seguinte: quando o evangelho transforma o coração de alguém, a sexualidade é libertada da escravidão do prazer. Não somos mais reféns, escravos dos nossos próprios prazeres, porque agora somos servos de Cristo. Amém, gente? E quando o evangelho nos transforma e nos liberta dessa escravidão do prazer, a sexualidade também é restaurada para refletir a santidade e o amor de Deus. Quando alguém é libertado de si mesmo por meio do poder do evangelho, o coração agora pode ser livre para viver de uma maneira santa, amorosa, inclusive na sua sexualidade. Paulo vai dar 3 orientações para os Tessalonicenses de como restaurar a sexualidade. Uma nova forma, uma nova maneira. Do verso 1 ao verso 2, Paulo vai falar sobre uma nova ambição de vida agora. A nossa ambição de vida agora é agradar a Deus. Segundo, do verso 3 ao verso 6, Paulo vai falar sobre uma nova visão, uma nova forma de enxergar o sexo de maneira pura para a glória do Senhor. E do verso 7 ao verso 8 ele termina falando que é um novo poder disponível a nós, que é o agir do Espírito Santo, para que a gente seja e faça aquilo que fomos criados e destinados para ser e fazer nessa cidade, até que ele retorne e consuma todas as coisas. Amém? O que Paulo está instruindo os Tessalonicenses aqui é o seguinte, gente. A nossa vida, todos nós estamos aqui, inclusive eu, padecemos porque o pecado, a corrupção, a perversão quebrou a gente em muitos níveis. Todos nós carregamos as marcas da corrupção dentro de nós em muitas áreas. Mas há um poder disponível para nós já. O mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos, agora está agindo nos crentes, nos discípulos de Cristo, para fazer nova todas as coisas e nos levar de volta à glória que nós deveríamos ter no início. Por isso, creia nisso, amém? Não sei se você já pensou nessa imagem da restauração. É uma imagem linda. Quando uma obra de arte, seja uma escultura ou um quadro, acaba se perdendo por algum tipo de corrupção, há um artista específico responsável por restaurar aquela obra. E ele, com muita habilidade, muita paciência, começa a trabalhar naquela obra de arte para reconstituir o que foi perdido. Para que aquela obra possa aparecer e maravilhar novamente a todos quanto contemplam ela. E é isso que Deus está fazendo em nós e neste mundo por meio do Evangelho de Jesus Cristo. Você crê nisso? Você crê nisso? Então abre seu coração para ouvir a palavra de Deus nessa noite, tá bom? Nessa noite. Bota os olhos comigo no texto. Paulo vai orientar os Tessalonicenses e nós a nós vivemos conforme a nossa nova ambição de vida. Olha o que diz o texto. O capítulo 4 começa com uma cláusula de conclusão. Ele diz, finalmente, irmãos. Está vendo que ele está concluindo? Finalmente. E quando você lê a carta, você entende que o capítulo 4 está dentro de um fluxo argumentativo. Nos 3 primeiros capítulos, Paulo está celebrando a fé dos Tessalonicenses, de que eles se converteram de verdade. Paulo diz claramente no verso 9 do capítulo 1, que ele vê evidências de que de fato eles haviam abandonado os ídolos e se convertido para servir o único Deus vivo e verdadeiro.
e que eles apresentavam as 3 virtudes que evidenciam de que uma pessoa passou pelo renascimento espiritual. Alguém que foi regenerada pelo Espírito Santo, convertida de fato. Alguém cujo céu baixou e agora o reino de Deus está nela. Fé na pessoa de Jesus, amor para com as pessoas e esperança na glória futura. As 3 virtudes teologais que só o Espírito Santo pode produzir em alguém. Fé, esperança e amor. Paulo ainda diz que ele está maravilhado de poder participar dessa obra na vida deles. Paulo se refere a si mesmo como uma mãe, uma ama, que fica maravilhado e alegre em ver que seus filhos estão crescendo, se desenvolvendo, aproveitando o melhor do que a vida tem para oferecer, porque Deus está abençoando. E então é no capítulo 4 que ele conclui dizendo, então finalmente, irmãos, tendo fato de que vocês estão participando do conserto do mundo, de que vocês receberam a glória, de que o Deus que está consertando as coisas, trazendo o seu reino, purificando pecadores, transformando as coisas, vocês são participantes disso. Tendo em vista isso, meus irmãos, eu peço a vocês. Há 2 palavras aqui, eu peço e eu exorto. A palavra pedir aqui é um rogo, é um pedido, é um clamor. E a palavra exortar ali significa, eu quero encorajar vocês com muito entusiasmo. Há evidências de que vocês são crentes de verdade. Há evidências de que o Evangelho chegou com poder na vida de vocês. Por isso eu peço, eu rogo, que a maneira em que vocês estão vivendo, e efetivamente estão vivendo para agradar a Deus, que vocês continuem progredindo cada vez mais. Se o apóstolo Paulo fosse manezinho, ele diria, para frente, rapaziada. Continue. Continue crescendo, continue se desenvolvendo, você está no caminho certo. E Paulo está dizendo, olha, não existe nenhuma área da sua vida que possa estar sem estar debaixo do senhorio de Cristo. Ele está consertando tudo. Portanto, entregue tudo que há em você nas mãos dele. Não deixe que nada, nenhum âmbito da sua vida esteja fora do controle e do poder do Senhor. Entregue-se tudo a ele. Eu não sei que experiências sexuais você teve antes de Jesus chegar na sua vida, mas o que Paulo está te dizendo nessa noite é, não importa as suas experiências do passado, não importa que você já tropeçou, não importa que você já caiu, levante-se, erga-se e continue. Você é um crente, um discípulo de Cristo, e Deus pode fazer novas todas as coisas na sua vida. Não desanime, continue. E olha como Paulo diz, a maneira em que nós devemos viver e agradar a quem, gente? A Deus. A palavra viver ali é literalmente no grego andar, correr atrás de alguém. O que Paulo está dizendo é que o Evangelho nos libertou de nós mesmos, deste mundo. E agora nós não corremos mais atrás para satisfazer a nós. Nós não corremos mais atrás para satisfazer a expectativa dos outros. Nós corremos atrás para agradar a Deus, aquele que nos amou. Nós andamos atrás do Senhor porque acreditamos que é nele que está a fonte da vida, a fonte da beleza, a esperança da nossa vida. A expressão andar significa um estilo de vida, com hábitos, com comportamentos, atitudes, mas também com valores, desejos e esperanças. O que Paulo está dizendo é que todo ser humano correrá atrás de alguém que possa agradar, a fim de ter de volta a fonte da vida. Você e eu já estamos correndo atrás de algo para agradar. Pode ser que você está correndo atrás para agradar a si mesmo. Pode ser que os seus passos estão correndo para agradar a cultura, o mundo, as pessoas, seus amigos, sua família. Mas Paulo diz que o Evangelho nos libertou da necessidade que nós temos de aprovação e validação, porque agora procuramos apenas agradar aquele que nos amou até o fim. Isso é libertador, gente, sim ou não? E se Deus é o Senhor da sua vida, e se Deus é o grande amor da sua vida, corra atrás dele, ande com ele, viva uma vida para agradar a ele, e com ele você encontrará a fonte da vida. Eu ilustro para você. Você imaginou como os nossos pés são rápidos para correr atrás de algo que ficamos fascinados? Eu ilustro. Você já parou para reparar que as pessoas de Floripa têm acordado
4:30 da manhã e tem percorrido uma trajetória para ir até o Campeche e ver o sol nascer? Há relatos de gente vindo de Biguaciri, gente. Há relatos de gente que vem de Palhoça. Esses dias eu vi um ônibus do Rio Grande do Sul que parou lá no Campeche. E por que elas acordam cedo? Por que os pés delas correm rápidos para ir até aquela praia e ver o pôr do sol? Eu te digo, por causa da beleza daquele lugar, da fascinação daquele lugar, da glória daquele lugar, que as inspira, que lhe traz certeza, alegria. E o que Paulo está nos dizendo, para mim e para você aqui, aquilo que o coração ficou fascinado, os pés passarão a correr atrás. Nós sempre correremos atrás daquilo que cativou o nosso coração, a nossa alma, a nossa imaginação. E o que Paulo está lembrando a mim e você é, se o Senhor Deus, Ele é grandioso aos nossos olhos. Ele é mais glorioso do que o sol no seu fulgor. Ele é a fonte da beleza, da glória eterna. Se Deus for para você isso, os seus pés correrão atrás dele. E você não terá problema nenhum de moldar um estilo de vida que seja não para o seu agrado, mas para o agrado daquele que mais te amou. Você me ouviu? Esses dias conversando com uma moça recém-convertida. Ela disse palavras fascinantes. Ela disse: pastor, eu não sei como os outros recebem isso, mas eu entendi. Jesus pode pedir o que quiser de mim, porque Ele foi o único capaz de dar tudo de si por mim. Se Cristo é o teu Senhor, renove sua mente, investigue sua vida e continue progredindo cada vez mais para agradá-lo. Deixa eu falar com você que é jovem, está aqui. Você está na faculdade, você está na universidade, você está no colégio. Eu sei as pressões que você sente para que você possa, junto com seus amigos, ficar, transar, beijar na boca e fazer todas as perversões que a nossa sociedade já está tentando normalizar. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Não ceda à pressão de se entregar à libertinagem sexual só para agradar os seus amigos. O Evangelho já nos libertou dessa necessidade. Você me entende? Nós não vivemos para agradar os outros, vivemos para agradar a Deus. Aquele que quer o nosso bem, nos amou e foi capaz de dar tudo de si por nós. Por isso, o que vai aguentar você nas pressões, e talvez você perca alguns amigos mesmo, como eu perdi. Eu me converti no início da minha juventude. Muitos meus amigos me abandonaram, mas o Senhor supriu com amizades verdadeiras. O que vai aguentar você é você lembrar quem é Deus na sua vida. Porque o nosso jeito de viver agora está diretamente ligado à posição e o lugar que Deus ocupa em nossa vida agora. That is the point. Você não é um cristão e está aqui? Está tentando entender a fé cristã? Deixa eu falar uma coisa para você. A sua sexualidade, a maneira como você pratica o sexo e vive a sua sexualidade, não se engane, não tem a ver apenas com desejos. Não tem apenas a ver apenas com algo que você já se habituou. O sexo sempre é um sinal de um anseio mais profundo do coração. O sexo sempre aponta para uma necessidade de ser amado, de se sentir desejado, de pertencimento, de certeza, de prazer, de alegria, de felicidade. Por isso, ao invés de você correr atrás dos seus próprios desejos, correr atrás de suprir suas próprias necessidades, no fim disso, você não vai encontrar o que você busca. Você me ouviu? Corra, que os seus pés corram para o Salvador Jesus, e lá você vai encontrar a fonte de vida. Se volte para Cristo, conheça Ele, entregue sua vida a Ele com arrependimento, com fé, e você receberá dele as delícias do que é viver a vontade de Deus. Você é um crente, está aqui? Há quanto tempo você é crente? 5 anos? 10 anos? 20 anos? Um dia o moço falou para mim: pastor, eu nasci crente. Eu falei: what? Tu e João Batista, né? Que foi regenerado no ventre, né? O resto?
Não tem esse papo de nascer crente. Quanto tempo você é crente? Deixa eu te perguntar. Qual é a razão que faz você viver do jeito que você está vivendo? Por que você não se entrega às libertinagens dessa cidade? Por que você simplesmente não chuta o balde? O que faz você dizer não para as coisas? O que faz você dizer sim para as coisas? Você entende que muitos de nós corremos o risco de deformar a nossa relação com Deus em mero moralismo? O que é moralismo? É moldar um estilo de vida simplesmente para querer a aprovação das pessoas. Eu quero que você entenda que o nosso jeito de viver não tem a ver com preferências pessoais. O nosso jeito de viver não tem a ver com impressionar os outros. O nosso jeito de viver não tem a ver com suprir expectativas da família, gente. Nós vivemos do jeito que vivemos porque queremos agradar aquele a quem queremos agradar. A nossa ética, o controle do nosso corpo, o jeito que vivemos, não tem a ver provar para os outros que somos dignos de admiração e de respeito porque não somos. Porque o Evangelho nos humilha dizendo que somos muito mais pecadores do que conseguimos confessar. Como minha sogra, uma profeta do Novo Testamento, diz: de pertinho, ninguém é certinho. Como Charles Spurgeon certa vez disse: se as pessoas quiserem achar um pecado em você, se convença, elas vão encontrar. Porque somos assim, pecadores falhos. Nós não estamos querendo moldar um estilo de vida para provar a nós mesmos. Nós já fomos libertos dessa necessidade, amém, gente? Nós vivemos para agradar aquele que nos amou. Que você molde o seu jeito de viver por causa do Senhor, para honrá-lo, para agradá-lo, a Ele e mais ninguém. Deixa eu falar para você que é pai, está aqui. Você é pai? Eu também sou. Sabe o que é o risco que nós corremos? Corremos de modelar a nossa criação de filhos basicamente num fútil moralismo. Você já viu isso acontecer? Eu já vi várias vezes. A criança nasceu no lar cristão, ela aprendeu o catecismo desde pequeno, sabe responder as perguntas da fé cristã. Ela aprendeu as músicas, 3 palavrinhas só eu aprendi de cor. Deus é amor, lá, bebê. Mas o tempo passa e vira um adolescente. Então as esquisitices começam a aparecer, não é mesmo, gente? E você acha, não, na verdade é só a fase da rebeldia. O tempo passa, se torna um jovem. E daqui a pouco esse jovem vai para a universidade. E daqui a pouco esse jovem vai fazer um intercâmbio fora do país. E lá ele mostra quem ele é de verdade. E que no fundo ele aprendeu a modelar um comportamento só por causa da pressão dos pais, da pressão da igreja, e não por amor ao seu Salvador. E quando não há mais pressão, quando o ambiente não é mais um ambiente de avaliação, ele bota para fora aquele quem ele realmente é. Uma pessoa, um jovem que nunca aprendeu a amar a Cristo de verdade. Por isso, se você é pai, antes de você querer controlar e regulamentar o comportamento dos seus filhos, nossa missão é pregar o Evangelho e mostrar a glória do Salvador para que os nossos filhos sejam fascinados por Ele, você me entendeu? Porque se eles amarem ao Senhor, se eles verem a beleza de Cristo, o grande amor da vida deles, não importa onde eles terão, eles vão viver para agradar aquele a quem eles amam. Por isso, entenda, você precisa aprender a usar do Evangelho como maneira de criar os seus filhos. Não seja um moralista na sua casa. Seja um crente no Senhor Jesus, que está aprendendo a viver, a andar e ajudar outras pessoas a andar, para agradar ao Deus vivo e verdadeiro. Amém, gente? Mas o texto segue. Paulo não apenas fala de uma nova ambição, ele fala de uma nova visão agora sobre pureza sexual. Olha o verso 3, eu vou tomar uma água. Diante disso tudo, você não acha interessante que Paulo, antes de querer falar sobre sexo, Paulo dá um passo atrás, ele vai para o coração? E Paulo fala assim, olha, a questão, gente, de tudo é quem você quer agradar. Se vocês querem agradar a Deus, então mudem. Mudem, gente. Olha o que diz, pois esta é a vontade de Deus, a santificação de vocês. Reverendo Augusto Nicodemos, pregando nesse texto, diz
que, teologicamente falando, nós precisamos entender. Dentro da Bíblia há dois tipos de vontades de Deus. Uma que nós chamamos de vontade oculta, secreta. A vontade que nós não sabemos. Como, por exemplo, nós não sabemos se você vai trocar de carro. Nós não sabemos se você vai ficar doente. Nós não sabemos quando você vai morrer. Nós não sabemos, você que é solteiro, com quem você vai casar. Não sabemos se você vai mudar de cidade. Há muitas coisas acerca da nossa vida que está oculta a nós, sim ou não, gente? E que é uma vontade de Deus que vai se revelando na história conforme a sua providência. Essa é a vontade oculta do Senhor. Mas existe uma outra vontade, que é a vontade revelada, que foi registrada, escrita. E essa vontade aqui nós não podemos ter dúvidas. É isso mesmo que o Senhor quer de nós. E Paulo está dizendo para os Tessalonicenses, olha, não tenham dúvida que a vontade de Deus é a pureza sexual. Não tenham dúvida disso. Não tenham dúvida que a vontade de Deus, se você é solteiro, que você se mantenha puro, até você encontrar alguém. Não tenha dúvida que se você é casado, de que você ame seu cônjuge de todo o seu coração. Não tenha dúvida disso, essa é a vontade do Senhor. Esses dias, eu ouvi uma notícia de um homem que foi subir a montanha. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu subi a montanha. E lá na montanha, ele disse que Deus lhe revelou que ele deveria abandonar a esposa e ficar com a amante. Eu te pergunto, é a vontade de Deus, gente? Ele está completamente enganado. Completamente enganado, pervertendo a Escritura. Você me ouve, me entende? E é isso que Paulo está dizendo, olha, tem coisas que nós não sabemos do Senhor, de verdade, que vão se desenrolar, mas tem coisas que estão claras, foram escritas e nós não podemos ter dúvidas. E quando os nossos desejos, os nossos pensamentos forem contra aquilo que Deus revelou, quem precisa ser mortificado, gente? Os nossos desejos, os nossos pensamentos. Porque Deus não é um sádico. Você sabe que Deus não é um sádico? Você já viu aquele filme Advogado do Diabo? Se você não viu, deveria ver. Chega um momento em que Satanás se aproxima de Keanu Reeves, não é mesmo? E ele diz, Deus é um sádico. E é isso que a cultura pinta para nós. Deus tem prazer em ver a gente se dar mal. Ele faz as coisas boas da vida e depois diz, olhe, contemple, mas não toque. Toque, mas não experimente. Experimente, mas não se delecie. Deus é um sádico. E é isso que muita gente pensa acerca de Deus. Mas o Deus da Bíblia é um Deus bom, sim ou não, gente? É um Deus cheio de amor. E Deus sabe que muitos dos nossos desejos são perversos e vão nos destruir. E é por isso que Ele revelou esse tipo de coisa aqui. Para que a gente acredite que muitos dos nossos dramas e problemas estão dentro de nós e que a gente precisa morrer para nós mesmos, porque, que nem disse Jesus, aquele que quiser salvar a sua vida perderá. Mas aquele que perder a sua vida por causa de mim, verdadeiramente a encontrará. Essa é a vontade de Deus. Olha só como é interessante. E Paulo deixa muito claro, essa é a vontade de Deus, a santificação de vocês. Eu não sei o que você pensa sobre santificação. Talvez alguns de vocês foram criados em igrejas em que a palavra santidade dava até um calafrio. Como um monte de regras, imposições, e tirar você de comer boa comida, beber boa bebida, escutar boa música, frequentar alguns lugares, ir no show do Armandinho na Palhoça. Talvez você tenha essa ideia. Mas santificação, John Owen, que foi um teólogo brilhante da história da igreja, resume santidade na seguinte questão. Olha que coisa linda. Santidade nada mais é a vida de Deus na alma do homem. O que é santidade? É Deus compartilhando conosco quem Ele efetivamente é. Santidade é a vida de Deus na alma de um ser humano. É Deus nos refazendo, Deus nos tornando pessoas belas, pessoas gloriosas, pessoas puras, justas, santas, bondosas, íntegras como Ele é. É Deus nos chamando a participar da natureza dEle.
e nos desfazendo para que nós sejamos como Ele também é. Essa é a vontade de Deus. Que sejamos como Ele também é. E olha só como é interessante. Paulo, de maneira muito inovadora, vai dizer que o sexo participa disso. Olha o que ele diz. Essa é a vontade de Deus, verso 3. A santificação de vocês. Que vocês, ele diz assim, que vocês se abstenham de todo tipo de sexo. É isso que está escrito, gente? Não. O que a gente precisa se abster? Da imoralidade. O que Paulo está falando é que se você usar do sexo de maneira pervertida, desordenada, aquilo deforma você, corrompe você, destrói você. Mas olha como Paulo é inovador. Oh, Jesus, deu até medo. Existe um jeito de usar o sexo de maneira correta. E quando nós usamos o sexo da maneira como Deus estabeleceu, aquilo contribui para a nossa santidade. Você não acha isso muito atual, gente? Você não acha isso glorioso? Não existe nenhuma religião, nenhuma filosofia de vida, nenhuma, que diga para você, se você operar o sexo da maneira de Deus, ele vai ter o poder de contribuir na obra que Deus está fazendo em você. De fazer a sua vida florescer. De tornar você mais glorioso, mais justo, mais santo. De tornar você aquilo que Ele também é. Por isso o cristianismo não é contra o sexo. O cristianismo tem o sexo em alta conta. O cristianismo vê o sexo num lugar de destaque na vida de alguém. E eu e você sabemos que isso é verdade. O sexo não é uma coisa tão íntima, gente, sim ou não? Não é uma coisa tão sensível, sim ou não? E é por isso que ele é capaz de mexer profundamente em nós. E é por isso que Paulo está dizendo, Deus não quer que você deixe de ter sexo. Deus apenas quer que você entenda qual é o lugar do sexo na sua vida. Creia nisso. E se você viver a vontade de Deus, você verá a sua vida florescer e você será como Ele também é. E qual é esse jeito? Pergunta o apóstolo Paulo. Ele responde que vocês se abstenham da imoralidade, mas verso 3 ele ainda diz, e que vocês saibam possuir o próprio corpo em santificação e honra. Paulo está dizendo que há só 2 jeitos de conduzir a sexualidade. Ou é por meio de moralidade, ou por meio de santidade. Você me ouviu? E olha só como é interessante. Aquela expressão ali, possuir o próprio corpo, controlar o próprio corpo, é um problema de interpretação. Vou ser honesto com vocês. No original, a palavra controlar ali significa literalmente tomar para si. E a palavra corpo ali é a palavra skills, que significa literalmente vaso. A gente tem essa expressão evangeliquez, né? Daí vaso, tudo bem? Nós usamos isso, não é mesmo? E olha só como é interessante, o apóstolo Pedro, por exemplo, usou essa palavra vaso para se referir à esposa, porque no mundo antigo, essa palavra skills poderia se referir ao corpo, o corpo como um vaso cuja alma é o recipiente lá dentro, mas também em muitos escritos judaicos e gregos, essa palavra se referia ao cônjuge, o vaso. Por exemplo, Pedro, na sua carta, diz de que os homens, os maridos, deveriam tratar suas esposas com honra, com dignidade, percebendo que elas eram vasos preciosos, vasos sensíveis e tinham que ser tratadas com delicadeza. E a pergunta que fica é o que está na mente do apóstolo Paulo? Na nossa tradução, a Nova Almeida Atualizada, que está aqui, traduziu para corpo, não é mesmo, gente? Mas se você pegar outras Bíblias, vai estar lá, que cada um tome para si sua própria esposa, o seu próprio cônjuge. Porque é isso que o texto está dizendo. Mas os teólogos são unânimes de dizer que, na verdade, o Espírito Santo fez isso de propósito, deixou esse mistério do Espírito, para que a gente una as duas coisas como um conceito completo do que Deus está querendo dizer para nós. O que Deus e o apóstolo Paulo e o Espírito Santo estão revelando para nós, que o jeito certo de você conduzir a sua sexualidade é com o seu vaso. 2 vasinhos se unindo. Em aliança, em compromisso, num pacto de casamento, de relação. E Paulo está dizendo que só há 2 jeitos de conduzir a sexualidade. Ou é no casamento, ou tudo mais é imoralidade sexual. A palavra, expressão imoralidade sexual ali, no verso 3, é literalmente uma palavra que nós conhecemos chamada porneia, da onde vem todas as referências como pornográfico,
pornografia e tudo mais. É uma palavra muito ampla para se referir a qualquer tipo de prática ou estímulo sexual fora dos limites da aliança do casamento. Aqui entra a prostituição, adultério, promiscuidade, fornicação, abuso sexual e tudo mais. E talvez você pense, nossa, que restritivo. Mas na verdade isso é absolutamente inovador e libertador. Nunca a raça humana esteve num ambiente, numa cultura que não fosse pervertida. Todas as culturas. Você talvez olha para a Rede Globo de televisão, você talvez olha para o carnaval na Sapucaí e na passarela Nego Querido. Talvez você vê as conversas no trabalho, você vê muitas coisas, você pensa, nossa, que tempos pervertidos. Deixa eu falar uma coisa para você. A Roma imperial dos tempos do apóstolo Paulo era 100 vezes pior do que a nossa cultura brasileira. Pasme você. Quando Paulo escreveu essas palavras, a cultura grega era extremamente pervertida. E que Paulo está dizendo para os crentes de Tessalônica, gente, chega disso. Tenha uma nova forma de enxergar o sexo. Abandone essas práticas. Abandone essa mentalidade. Abandone essa forma de você viver. Deus tem uma coisa nova para você. O sexo não foi feito para essa coisa baixa, medíocre, deprimente, fruto da porneia, que são desejos egocêntricos, que usa pessoas, consome elas para si mesmo e depois descarta. Não foi isso que Deus fez. Vocês foram libertos disso. Aprendam a controlar o seu vaso. E vá buscar um vasinho santo para você. Para você amar, se dedicar. Para que você possa desfrutar da sexualidade da maneira como Deus estabeleceu. Você me ouviu? E olha só como é interessante. Eu não sei em que contexto você nasceu. Mas talvez você é homem que está aqui. O que Paulo está dizendo para você é: gente, se você é crente, eu acredito que você seja crente. Chega dessas baixarias. Chega dessa maneira de ver as pessoas. Abandone. Talvez o que você precisa é sair desses grupos do WhatsApp, dos seus amigos, que só fala baixaria. Isso está corrompendo a sua mente, o seu imaginário. Você me ouviu? Abandone essas coisas. Deixe de piadinhas sensuais. Piadinhas com segundas intenções, com duplos sentidos, que só está viciando você. Homens, deixa eu falar uma coisa para você. Deus não nos chamou para essas coisas. Chega disso, gente, nós somos crentes em Jesus, Deus está nos refazendo, há uma nova forma de chegar à vida, há uma nova forma de chegar às mulheres, você me ouviu? Talvez o que você precisa, meu irmão que está aqui, é renovar a sua mente, e você ter um novo imaginário do que é uma mulher. Uma mulher não é um pedaço de carne a ser consumido, uma mulher é uma criatura gloriosa feita pelo Senhor Deus, que foi colocada na nossa vida para honrarmos, respeitarmos e amarmos. Abandonemos a perversão, a porneia, gente. Isso só está destruindo a nossa alma. Renovemos a nossa mente. Talvez você é uma mulher e está aqui. E talvez você não consumiu porneia, talvez você não praticou porneia, talvez você não foi afetada por isso, mas você foi criado em ambientes que castraram você sexualmente. E eu quero falar com muita delicadeza com você, minha irmã. Talvez você foi criada num ambiente que atrofiou você na sexualidade. E você precisa repensar. Você precisa aprender, se desenvolver, a ver o sexo não de uma maneira baixa, desprezível, suja, ruim, mas ver de uma maneira gloriosa. Porque o Senhor te fez para isso. O Senhor te fez para isso. Por isso, deixe o Evangelho fazer nova todas as coisas na sua vida. Amém, gente? Deixe o Evangelho refazer você, para você desfrutar disso. Mas Paulo ainda dá um passo a mais. Ele fala o propósito do sexo. Olha só como é interessante. Ele diz: não com desejos imorais como os gentis que não conhecem a Deus. E que nessa matéria ninguém ofenda e nem defraude o seu irmão. Olha só como é interessante, Paulo está dizendo, olha, existe um jeito certo de praticar o sexo, que é dentro do casamento. No entanto, mesmo dentro do casamento,
você pode estar praticando com desejos imorais. Paulo não está dizendo, se você casar, então fica tranquilo que pode tudo. Não. Você pode ser solteiro e estar vivendo uma sexualidade conforme desejos imorais, de lascívia, de luxúria, se entregando, se corrompendo, deformando. Mas você pode estar casado e usando o seu cônjuge com luxúria e lascívia, deformando a si mesmo e deformando o seu cônjuge. Você me ouviu? E Paulo está dizendo, gente, essas são coisas do passado, do mundo, da onde Deus tirou vocês. Vocês foram chamados para santificação e honra. Olha só como é interessante, no mundo antigo, a cultura era pervertida. Historiadores como Suetônio, Cícero e outros, historiadores romanos e gregos, estão recheados de escritos descrevendo a sociedade greco-romana, especificamente os imperadores romanos. Todos eles devassos, todos. De maneira que a novela da Globo das 6 ficaria longe do que eles faziam na antiga Roma imperial. Basicamente, um desses historiadores declarou essas palavras: nós, romanos, gregos, temos as nossas esposas para cuidar da casa, concubinas para compartilhar a vida e prostitutas para nos satisfazer. Essa era a mentalidade dos romanos, dos gregos, dos tessalônicos. E Paulo está dizendo, gente, chega disso, meus irmãos de Tessália. Você agora tem uma esposa. Você agora tem um vaso. Ame essa pessoa de todo o seu coração. Abandone essa mentalidade. Essa pessoa que Deus colocou na sua vida, ela colocou na sua vida para você tratar ela com honra, com dignidade. E para que você seja participante daquilo que Deus está fazendo na vida dela. Pare e pense nisso, você não acha isso incrível? Qual é o propósito do casamento? Qual é o propósito do casamento? Qual é o propósito pelo qual duas pessoas se unem? Para ficar mais rico? Para viver um grande amor? Para encontrar felicidade? Converse com quem está casado há mais de 2 meses e você descobrirá que não é verdade. Sim ou não, gente? Passa 6 meses e você descobriu que você está dentro daquele filme, dormindo com o inimigo. Sim ou não, gente? Gente, qual é a razão do porquê Deus nos une em casamento? A razão do porquê Deus nos une em casamento é porque você olhou para uma pessoa e você contemplou o que Deus está fazendo na vida dela. E você creu pela fé o que ela será um dia, no dia da glória. E o seu coração foi inclinado a participar da santidade, da honra de Deus imprimindo o próprio caráter na vida do seu cônjuge. E você levantou a mão e disse, eu quero fazer parte da história dessa pessoa. Tim Keller, num livro que se você é casado, você tem que ler, tá bom? Tem que ler, o significado do casamento. Ele diz isso. Cada cônjuge deve enxergar as grandes coisas que Jesus está fazendo na vida um do outro por meio da palavra, do evangelho, e entregar-se como instrumento para essa obra. Cada cônjuge deve vislumbrar pela fé o dia em que ambos estarão juntos diante de Deus, vendo cada um ser apresentado em beleza e glórias imaculadas. Portanto, o que sustenta o casamento é o compromisso com a santidade do nosso cônjuge. Eu repito, o que sustenta o casamento não é se o nosso cônjuge está nos fazendo feliz. Nós somos libertos dessa mentalidade. A nossa felicidade está em pertencer a Cristo. Nos satisfazer nele, agradar a ele. O que sustenta o nosso casamento é o compromisso com a santidade do nosso cônjuge. Essa é a sua tarefa como marido e mulher. Qualquer alvo menor ou propósito inferior significa que vocês estão apenas brincando de ser casados. E o sexo faz parte disso. O que é a sexualidade dentro do casamento, senão a reencenação da aliança que eles fizeram diante de Deus, de se entregar de tudo de si para o outro, de buscar a alegria do outro, a honra do outro, a dignidade do outro, enquanto o outro busca a sua. E quando cônjuges casados vão para a cama juntos, eles estão celebrando, renovando e fortalecendo a aliança que eles fizeram diante de Deus.
Esse é o propósito do sexo. Você me ouviu? E olha só como é interessante, nós sabemos que isso é verdade. Porque o sexo, ele trabalha na profundidade que nós somos. Sim ou não, gente? Ele mexe com o profundo do nosso corpo, o profundo da nossa mente, o profundo dos nossos desejos, o profundo das nossas afeições. Por isso que o sexo, você é solteiro, me ouça bem. Você só deve se entregar a sua intimidade para aquela pessoa que você está disposta a se comprometer completamente. Se você não está disposto a compartilhar a vida, sonhos, dinheiro, tempo, não entregue-se sexualmente para alguém. Mas se você está disposto, então você deve se entregar. Porque a intimidade total exige compromisso total. Você me ouviu? O que Paulo está dizendo para nós e para os Tessalonicenses é o seguinte: os outros fragmentam a vida, nós não. Nós temos um vaso que é a nossa parceira, nossa amiga, nossa companheira, nossa parceira de jornada, da trincheira. Nós compartilhamos tudo, inclusive a cama. Porque agora essa pessoa tem tudo de mim e ela terá tudo dela por mim. Você me ouviu? Então deixa eu falar para você que é casado e está aqui. Pare e pense, de verdade. Como você tem tratado sua esposa, seu cônjuge? De verdade, considere que o problema do seu casamento não seja a cama. O problema do seu casamento é mais profundo. Talvez vocês perderam o brilho de participar da obra de Deus na vida um do outro. Você me ouviu? Marido, qual foi a última vez que você se interessou pela sua esposa, pelos sonhos dela? Pelos gostos dela, pelos interesses dela? Qual foi a última vez que você olhou nos olhos dela, que você elogiou ela? Você vê ela reticente a você. Você sente que ela vai para a cama com você por obrigação forçada, porque no fundo ela sabe que você só tem usado ela com desejo de porneia, só para se satisfazer. E às vezes não dura mais do que 2 minutos. Desculpa, gente. Ô, gente, homens que estão aqui, deixa eu falar uma coisa para você. Se você é aquele tipo de homem que você quer ir para a cama com a sua mulher, mas os seus sonhos, suas realizações você compartilha com seus amigos. Você quer ir para a cama com a sua mulher, mas a sua vida, o seu coração, os seus medos, você abre para a sua família, para a sua mãe, para o seu pai. Você ainda está com uma mentalidade da Roma imperial, que fragmenta as mulheres na sua cabeça. Que você tem uma mulher para cuidar de casa, mas você tem outras pessoas para compartilhar aquilo que tem no fundo do seu coração. Chega dessas coisas, você me ouviu? Nós fomos chamados para uma outra forma de viver. Amém, gente? Entregue-se tudo que você tem, você que é casado, para a sua esposa. Deus colocou ela na sua vida para que você a santifique, para que você apresente ela no dia da glória, para que ela seja melhor com você do que sem você. Você me ouviu? Você, esposa, está aqui? Deixa eu falar uma coisa para você. Você é casada? Você tem um bom marido? Ou tu agarra esse homem com força? Deixa eu falar uma coisa para você, hein? Tu não solta esse homem. Esse tipo de espécie está em extinção neste mundo, gente. Para de reclamar, pô. Para de murmurar, gente. Você tem um homem bom, trabalhador. Ele precisa de um dia em pé, precisa, na academia, precisa. Ele tem suas falhas? Tem, mas ele não é o Messias, pô. Ele não é Jesus de Nazaré, o Cristo. Se ele é um bom homem, trabalha, ama você, cuida de você, pare de matá-lo por dentro com a sua língua afiada, com a sua murmuração, sua reclamação. Leia o livro de Provérbios. Mulher bonita e tola é como joia preciosa no focinho do porco. É desperdício. Mulher rixosa que só murmura e reclama é o câncer, a doença dos ossos do seu marido. Você está matando ele de dentro para fora. Você tem um bom homem, aguenta esse homem, segura ele com força. Escuta o que eu estou te dizendo. Talvez o que a gente precisa, gente, nossos casamentos, é renovar uma visão mais grandiosa do porquê nos casamos. De olhar para o nosso cônjuge e ver a beleza do que Deus está fazendo e se alegrar que estamos participando disso. Você é solteiro, você é solteira, vá atrás do seu vaso.
nós podemos te ajudar. Eu te apresento um portfólio aqui na igreja. Deixa comigo, pô. Tá bom? Mas ó aqui, ó. Não fique fascinado com a latinha, tá bom? A latinha não resolve, tá joia? Procure piedade. Procure temor a Deus. Procure caráter aprovado. Tá bom, a barriga dele tá saliente, não tem problema. A gente tem Monjaro e Ozempic, gente. Tá joia? A gente dá um jeito. Tá bom? Se você não brinca com a sua sexualidade. Deixa eu falar uma coisa para você que é solteiro. Mais vale viver casto, puro, do que você se entregar à imoralidade e se deformar. Você me ouviu? Chega dessas coisas, gente. Deus nos chamou para a pureza. Amém, gente? Mas ele termina. Verso 7, verso 8. Paulo vai falar não apenas de uma nova ambição de vida, agradar a Deus, não apenas uma nova visão, a pureza sexual. Paulo vai nos falar sobre um novo poder disponível a nós. E olha o verso 7. Pois Deus não nos chamou para a impureza, gente, mas para a santidade. Há um chamado de Deus para nós. A palavra kalel ali significa chamar para fora, chamar para o mundo. E o que Paulo está dizendo é, olha o evangelho, olha as boas notícias de Cristo. Ele ressuscitou dentre os mortos, há uma nova era vindo. Os raios de um novo mundo já estão por vir e pela fé nós podemos ver. Deus está consertando as coisas. Deus está trazendo a sua justiça, o seu amor, a sua paz. E um dia nós seremos participantes disso com toda a força do que isso significa. Um dia nós veremos a nossa vida transformada. E nós, os crentes, já somos o sinal da nova humanidade que Deus está trazendo no futuro. E esse é o seu chamado. Essa é a sua vocação. A palavra vocação, vocare, no latim significa a voz interior que você escuta e que te impele a ser e fazer algo no mundo. O seu chamado, a sua vocação é ser o sinal de Deus do que é viver debaixo do governo do Senhor com justiça, paz e amor para toda a eternidade. Você me ouviu? Deus não nos chamou para aquela velha vida, Ele nos tirou de lá. Por isso, renove a sua mente, questione seus valores, mude a sua forma de viver, continue crescendo, se desenvolvendo, inclusive na sua sexualidade. Não tenha nenhum cômodo do quarto da sua vida que Cristo não seja o Senhor. Ele é o Senhor sobre tudo. Deixe Ele santificar a sua sexualidade, é um chamado para nós. E olha o que Ele diz. Porque aquele que rejeita essas coisas, verso 8, não rejeita um ser humano, mas rejeita quem, gente? Ao próprio Deus que lhe dá o seu Espírito. Pare e pense nisso. A doutrina da Trindade pode ser apenas uma doutrina muito etérea. Mas o que a Bíblia diz que Deus Pai olhou e contemplou a raça humana e planejou a grande redenção e amou pecadores de toda a eternidade. O Deus Filho vem e é o agente da redenção, vivendo a vida perfeita debaixo da lei, morrendo na cruz do Calvário para perdão de pecadores e ressuscitando ao terceiro dia, trazendo o reino de Deus para a terra. Mas é o Deus Espírito que é enviado para transformar, preencher, mudar, iluminar, regenerar, santificar aqueles que creram na bendita pessoa de Jesus e no seu evangelho. Se é o Espírito de Deus que está nos refazendo, nos transformando, não rejeite as palavras da Escritura. Você me ouviu? Ele está fazendo nova todas as coisas. Não rejeite a voz do Senhor. É Ele que deu o seu Espírito para que a gente vença o pecado, o diabo e a carne, e a gente viva para a glória de Deus. Deus deseja transformar você de tal maneira que as pessoas que convivem com você possam olhar e ver: é esse Cristo que eu quero participar disso também. As pessoas que convivem com você no seu trabalho, o jeito como você trata o seu cônjuge, o jeito que você cria os seus filhos, as pessoas, Deus quer que as pessoas olhem para você e digam: há algo de Deus na vida dessa pessoa. Ela é participante do reino futuro, ela já é um sinal do que Deus está fazendo e eu quero participar disso. Os teólogos dizem que Paulo
eu vou caminhar para o final nesse sentido. Paulo tinha apenas algumas palavras para tratar com os Tessalonicenses. Pare e pense o que um recém-convertido precisa aprender sobre o Evangelho. É pouco ou muita coisa, gente? Muita coisa, sim ou não? E Paulo tinha apenas uma carta para escrever. E ele apenas trata de 3 assuntos: sexo, dinheiro e morte. São os 3 assuntos do final da carta. Pare e pense nisso: sexo, dinheiro e morte. E Paulo foi muito preciso. O que Paulo está dizendo é o seguinte: o jeito como vocês lidam com a sexualidade, o jeito que vocês lidam com o dinheiro, o jeito que vocês enfrentam a morte, vai mudar o mundo. Vai transformar o mundo, vai impactar o mundo. Porque o mundo não vive como vocês vivem. Há um chamado de Deus para vocês. Porque o jeito que você lida com a sua sexualidade diz o que você crê acerca do amor. O jeito que você lida com o dinheiro diz para o mundo aonde está a sua segurança. E o jeito como você enfrenta a morte diz para o mundo aonde está ancorada a sua esperança. Você me ouviu? Há uma carta antiga a um governador romano que estava perseguindo os cristãos, e um cristão anônimo que nós não conhecemos, é uma carta do século II, de um crente que escreveu para um governador, para que esse governador parasse de perseguir os crentes. E ele então diz como os crentes viviam. E sabe o que está escrito nessa carta? Nós compartilhamos a mesa com todos, mas não compartilhando a cama com todos. Os pagãos, aqueles que não conhecem a Deus, que vivem na idolatria, banalizam o sexo e tornam o dinheiro um Deus. Nós compartilhamos os nossos bens porque a nossa segurança está no Senhor. Mas a nossa intimidade não entregamos para qualquer um porque ela é sagrada para nós. É o contrário, você me ouviu? E foi isso, gente, que depois de 3 séculos derrubou o Império Romano. Quando você se pergunta o que fez o Ocidente se tornar cristão depois de 3 séculos, você acha realmente que foi grandes pregadores em praças? Você acha que realmente foi políticos tomando o Senado romano e agora militando na bancada evangélica? Você acha que foi isso que fez o Império Romano mudar? É claro que não. O que fez o mundo mudar no 1º século foram homens e mulheres comuns, vivendo a vida comum para a glória de Deus. Pelo jeito que lidavam com a sua sexualidade, pelo jeito que lidavam com o seu dinheiro, como enfrentavam a morte. Os cristãos de Tessalônica ouviram essas palavras. Os maridos abandonaram suas concubinas e prostitutas e passaram a amar suas esposas. Os crentes começaram a compartilhar dos seus bens e cuidar dos órfãos, das viúvas e dos pobres, inclusive aqueles que não eram da igreja. Enquanto o império perseguia os cristãos, eles iam para as cruzes e para as tochas, cantando hinos de louvor a Deus. Eles iam para as arenas, invocando o nome do seu Salvador. E aquilo foi um sinal para o mundo antigo, de que Deus baixou na terra, de que Jesus era o Salvador, e mudou a face do Ocidente. Você me ouviu? Há um chamado cristão para nós, em Floripa, como foi em Tessalônica. Amém, gente? Fique de pé, deixa eu terminar. Eu quero que você acompanhe essa citação comigo, da carta de Diogneto. Há uma citação final que é o jeito como os cristãos viviam no 1º século. E esse é o chamado de Deus para nós. Eu quero que você considere no seu coração. Os cristãos, dê-me o seu ouvido e dê-me seus olhos uma última vez nessa noite. Os cristãos não se distinguem dos outros homens e mulheres, nem pela terra, nem pela língua e nem pelos costumes. Eles leem o mesmo jornal, comem a mesma comida, lidam com os mesmos dramas, ficam doentes igual todo mundo, gente. Essa não é a diferença que nós temos dos outros? Habitam nas cidades gregas e bárbaras conforme a sorte de cada um. Uns moram na Palhoça, outros em Santa Amada Imperatriz, outros em Floripa. É assim. Seguem os costumes locais quanto à roupa, alimentação, modo de vida. No entanto, manifestam o caráter extraordinário e admirável
da sua própria cidadania, que é a cidadania celestial. Amém? Glória a Deus. Habitam em suas próprias pátrias, mas são estrangeiros. Participam de tudo como cidadãos, mas tudo suportam como estrangeiros. Toda a terra estrangeira lhes é a pátria, e toda a pátria lhes é terra estrangeira. Casam-se como todos os outros e têm filhos, mas não abandonam seus recém-nascidos. Os romanos tinham o costume de jogar na sarjeta e na vala recém-nascidos com algum tipo de deficiência, especialmente meninas. E eram os cristãos que iam na vala juntar aquelas crianças e adotá-las para amá-las e cuidar delas. Compartilham a mesa, mas não compartilham a cama. Vivem na carne, mas não segundo a carne. Passam seus dias na terra, mas são cidadãos da onde, gente? Do céu. Obedecem a leis estabelecidas, mas ao mesmo tempo superam todas elas por causa do seu modo de viver. Amam a todos, mas por todos são perseguidos. Agora olha como ele finaliza. Assim como a alma está para o corpo, assim são os cristãos para o mundo. O que sustenta esse mundo, gente? Quem é a luz desse mundo escuro em trevas, gente? O que conserva a podridão deste mundo ainda se não somos nós? Aqueles que são templo do Espírito de Deus que baixou na terra e está fazendo nova todas as coisas. O jeito que você vive importa sim, importa para o Senhor, importa para essa cidade, importa para a sua família, amém? Feche os seus olhos onde você está. Talvez você precise orar, gente.